E esse jogo foi triste, Deus. O Fortaleza teve a bola do jogo pra matar o pênalti. Tava com a taça de vinho assim, lá em Itaipava. Falei, agora eu vou virar essa taça na mar. Eu queria desculpa pra virar a taça, né? Aí quando perdeu o pé, eu virei assim mesmo, mas de raiva. Mas de fato aqui é um clube que está se preparando, está amadurecendo. O título vai vir, independente se for brasileiro, sul-americano, ou os dois, ou se não for agora, se for depois, mas está preparado para ser campeão. Pode ir pro pênalti com o Corinthians, que o Neneca tá um negócio no corpo. Verdade. Foi treinador deles, Zé? Foi. Bastante tempo. Na base, no profissional? Sim. Mirim, infantil, depois encontro ele, não lembro se eu encontro ele já no primeiro ano de... No Mirim? Mirim, infantil. Já era grandão? Já era grande. Quando ele faz a transição, eu e o nosso treinador de goleiro, o Ivan, ele não tinha sido inscrito, não tinha chegado no ano anterior, no finalzinho do ano anterior. Eu não me lembro que ano era esse, se eu não me engano, era 2012, 2014, eu não me lembro, 2014. E ele tinha chegado no finalzinho de 2013 no clube, não tinha dado tempo de jogar. Então ele ficou aquele final de ano sem jogar. E a gente tinha a nossa primeira competição, a Copa Votorantim. E eu lembro que a gente, para decidir lá a relação, a gente falou, vamos dar uma oportunidade, até porque os outros dois meninos já tinham jogado bastante, e naquela questão da base de sempre a gente poder botar todo mundo para jogar, a gente leva ele para jogar a Copa Votorantim. O clube nem foi tão bem assim, foi a primeira competição dele, mas ele já mostrou uma imposição muito grande. E a partir dali ele foi criando a carreira dele, é um menino que a gente torce muito. Teve a oportunidade dele no Flamengo. Eu ia te perguntar isso, o que faltou? Eu não sei, é difícil falar quando está de fora, né? Eu não sou muito de ficar dando opinião quando eu não conheço a realidade. Mas me pareceu de fora que perdeu um pouquinho o foco, também eu imagino. Também me parece que ele perdeu o pai dele, que era o cara que mais incentivava ele. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpe aqui, mas parece que ele perdeu alguém muito importante da família dele. Ele foi o pai, né? E a gente acabou percebendo que ele perdeu um pouco do foco ali e tal. E no futebol você sabe como é que é. O que é natural, tá, gente? Sem dúvida, é muito Porque jovem, a gente gosta de... A gente não, né? O povo gosta de apontar dedo, mas assim, eu falo isso, Zé, toda oportunidade que eu tenho, todo evento, tudo que eu falo... Se você pegar qualquer garoto de 18, 19, 20 anos... der um salário de 200 conto para ele, o melhor carro, ele passa a ser o popular, ele passa a ser o legal. Se ele for solteiro, um monte de gente querendo ele passa a ser... É normal dar uma... Sim. Como é que você falou? Perdeu um pouquinho no foco. É natural. E aí, por isso que é importante ter uma rede de apoio que não são os parças, que os parças vão só usufruir. Tem até parça legal. Tem, mas é muito menos. É família, enfim, empresário. E aí o Hugo teve a segunda chance dele indo para Portugal. Mas, Zé, ele tá muito bem no Corinthians, Zé. Tu sabe que eu cheguei a fazer contato com ele lá em Portugal, cheguei a conversar até com o Noval, lá do Flamengo, para saber, porque eu sabia que ele era do Flamengo, para levar pro time que eu tava. Em qual time? Agora, no início do ano, no Goiás. Né? Sim. Porque ficou naquele início do ano, o Tadeu talvez saísse. Né? O Santos fez uma proposta muito boa pro Tadeu e aí eu tinha que ter o plano B, né? No caso, o Tadeu saísse. E eu fui atrás dele, ele estava disputando lá o campeonato. E ele se colocou à disposição para ir lá ajudar a gente, né? O time dele parece que nem foi bem, acho que caiu lá, mas ele realmente está num momento iluminado e eu acho que, como a gente fala, né? Tem muitas armadilhas quando você faz a transição do juniores profissional. É difícil, o jogador tem que ter realmente uma rede de suporte muito, muito forte de família, de empresários, enfim, de clube. O Flamengo está fazendo isso muito bem com os jovens atletas para poder suportar tudo aquilo que envolve ali. Ainda mais você foi goleiro, você sabe, né? O goleiro normalmente já matura, né? Mais tarde, porque ele só tem a oportunidade mais tarde ali. Normalmente tem um atleta mais experiente lá. E ele era muito jovem, agora com 25 para 26 anos, ele é 9'9", 25 anos. 9'9", eu tô muito velho, mané. Certamente ele vai ter aí a carreira dele agora só subindo. E assim, ele está sendo decisivo para o Corinthians no nível contra o Grêmio. Para mim, o Grêmio merecia ganhar. Sim. O último jogo foi qual? Bragantino. E teve... Não, o Bragantino ele estava 4x4. Perdeu 3 match points. 3 seguidos, 2 match points, depois ele pegou os 3 seguidos. Não, e durante o jogo também. Foi muito bem. Tá muito bem, tá seguro, tá mais maduro.
Contra o Fluminense sim, também. A cabeçada do Cauã Elias, é verdade. É porque no Flamengo ele já fazia partidas incríveis. A grande questão é que ele falhou em lances bobos, assim, de dominar errado, de adiantar. Exato. Coisa que acontece também. Verdade. E uma pena. E o Landim esteve aqui com a gente, eu perguntei pro Landim do futuro, só que o Corinthians tem a cláusula, né? Tem a cláusula. Vai fazer, né? E é 500 conto, né? 500 mil, né, João? Não, acho que 500 tudo... mil euros. 500 mil, pô. Exatamente, vai fazer. Para ter um goleiro desse nível, é dinheiro de pena. E o Corinthians desesperado atrás de um goleiro depois da saída do Cássio, né? O Carlos Miguel meteu o pé também. Exato. Foi para E assim, um passarinho me contou, aí também é meio... Eu tô fazendo meio sensacionalismo, mas que o Benfica ficou doido com ele quando ele veio para cá com esses jogos do Corinthians. Um amigo em comum que conhece gente do Benfica falou, pá, não é proposta, não é tipo assim, vamos... Mas o Benfica falou, epa, mas como esse cara tava aqui e a gente não viu. Porque o Benfica gosta, já levou o Arthur, Júlio César, tantos outros pra lá. Mas ele foi bem na equipe dele, aqui a equipe dele caiu. É difícil, diferente. É diferente, né? Agora, Zé, pergunta maneira aqui do Zé Roberto. Como que é pra você ter o selo, o carimbo, de ter sido o técnico que lançou Vini Júnior, o melhor jogador do mundo, e Paquetá, que pra mim... tem tudo para ser o melhor jogador do mundo a hora que resolver esse problema. Porque, assim, ele não perde nada pros que estão brigando lá. Tô falando do Bellingham, desses caras que estão mais à frente dele, mais adaptados, talvez. Mas qualidade... O que sempre me chamou a atenção do Paquetá e dos treinadores que trabalharam com ele foi a versatilidade, né? O Paquetá, com a gente ali, tanto no infantil como depois nos juniores e no profissional, o Paquetá jogou de meia, jogava de beirada, às vezes fazendo hoje o que o Gerson está fazendo, jogando de fora para dentro, né? Jogava quando a gente precisava de uma equipe ter um pouco mais de ofensividade, ele vinha jogar de volante, saía bem também com a qualidade de visão de jogo vindo de trás. Então, assim, ele é um jogador que tem a possibilidade de jogar em várias posições e mudar até uma maneira de uma equipe jogar sem que ele saia da equipe ou que entre alguém, ele pode fazer várias funções, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que ele pode ser, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do mundo aí. E, principalmente, repito, né, ajudar a nossa seleção, né? Porque eu vejo ele com potencial ainda para render muito mais até do que ele está rendendo. Mas e esse selo aí, do cara que lançou o Vinícius Júnior e Paquetá? Como é que você... Eu não sou o tipo de treinador que fala, eu lancei fulano, eu acho que são várias circunstâncias que levam você a estar ali. O Flamengo tinha uma ideia de plano de carreira para esses jogadores, de lançá-los em determinados momentos, né? Existia um plano? Existia. Não foi precisa, sobe? Não, o Paquetá subiu já num pedido do Muricy Ramalho, né? Aí o Muricy era o treinador. Ele subiu o Paquetá, ele sentou comigo, conversando sobre... Queria subir mais um dos meias que jogaram a Copa São Paulo e a gente chegou num acordo que ele deveria subir. E ele subiu, já fez a estreia dele. O Vinícius, o Flamengo gostaria de lançá-lo no início do Campeonato Brasileiro, fazer a Copa São Paulo e mais o Campeonato Carioca ainda nos juniores e depois lançá-lo no início do Brasileiro. E assim foi feito, né? E eu estava como treinador, ele foi lançado em 17 a estreia dele contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Jogou 9, 10 minutos, nervosíssimo, errou praticamente tudo, mas era o que estava planejado e a partir dali ele foi ganhando minuto até deslanchar e virar o que virou, né? Tem alguma história legal do Paquetá, do Vini ali, desses bastidores, do início? Não, eu acho assim que a história legal é que quando a gente estava jogando a Copa São Paulo e que a gente tinha, num campeonato anterior, tinha perdido para o São Paulo a classificação na Copa RS. E a equipe do São Paulo era uma máquina, né? O treinador era o André Jardine, que está no América do México, e a equipe do São Paulo era... Eu acho que é a única equipe que eu enfrentei, que eu sei a escalação até hoje, do goleiro até o atacante. Alguém que virou aí já? Pô, o Lucas Perry, goleiro, Foguete, Lucas Cal, Iago Maidana, Inácio, era Arthur, Banguelê, David Neres, Luiz Araújo, João Anderson, e tem mais um. Então, assim, era um timaço. O time do André de Jardine vinha jogando ali, batendo em todo mundo. Que é um baita treinador. Nossa, sensacional. E a gente consegue vencer.
vencer eles nas quartas finais. A gente pegou a tabela e a gente mais ou menos falou, puta, vamos pegar o São Paulo. E a gente tinha perdido e tomado um totó no campeonato anterior. A gente mudou a forma de jogar, conseguimos surpreender, vencemos 2-0 e dali fomos campeão. E o lance legal é que quando acaba o jogo, eles se abraçam, não precisei falar nem muita coisa. Eles falaram, agora a gente ganhou do São Paulo, ninguém mais segura a gente. Agora a gente vai para ser campeão. Então, quer dizer, a maior motivação que eu poderia dar, eles já tinham dado ali mesmo. Então, depois pegamos o América Mineiro, também um grande time, na semifinal. E depois o Corinthians na final com Morumbi, com 20 e poucas mil pessoas. Maravilhoso. O Corinthians faz 2-0, a gente consegue virar o jogo, ou melhor, empatar. E ganhar nos pênaltis foi assim. Acho que o que eu mais lembro deles é isso. A ideia de, depois de ganhar do São Paulo, agora a gente vai... Mas esse jeito dele dançarino aí sempre foi? Dançarino do... O Vinícius é o que é pelo seguinte. Ele nunca se preocupou em extracampo. Pelo menos eu lembro ele novo, né? Começando lá com o Gilmar Popoca, que era o treinador dele do Mirim, quando ele sobe. E o Vinícius chegava no clube, eu chegava no campo, ele queria brincar. Primeiro a chegar no campo, ficava jogando o bobinho dele lá, aí dava as canetas, dava os negócios dele, fazia as gracinhas dele, mas assim, muito menino. E aí ele chegava na categoria e 6 meses depois a categoria já não tinha tantos obstáculos. E por isso o Flamengo, de forma correta, a partir desse momento, já projetava ele na categoria de cima. E assim foi a vida do Vinícius. Mas eu nunca vi nele a preocupação se ia ganhar mais, se ia ganhar menos, se isso, aquilo. Ele só queria jogar. Então ele tem um jeito extrovertido desde muito sempre. Às vezes a gente tinha até que segurar ele, porque ele às vezes exacerbava e aquilo para fora parecia que ele estava menosprezando o seu adversário. Exacerbar que você diz no campo? Porque ele driblava uma vez, às vezes parava, esperava para driblar de novo, porque o cara tinha feito feito uma falta mais dura, alguma coisa assim, aí ele parava para driblar de novo e a gente tinha que chamar a atenção dele porque eu acho que isso era desnecessário. E, poxa, o dançar dele estava dentro do futebol que ele desempenhava no dia a dia. Era muito legal porque a família dele foi muito importante, o Flamengo foi muito importante, tudo aquilo que o Flamengo sentou com ele, com as pessoas que cuidavam do Vinícius, com a família principalmente, foi conversado, foi acertado e nunca ninguém escorregou nem do lado e do outro. Por isso que eu acho que ele teve uma transição muito tranquila. Você fala Flamengo e família. Eu acho que a parceria está aí. Eu acho que o clube que quer ter sucesso na base, ele tem que estar com a família próximo. Os bons empresários, porque tem bons empresários na base também, trabalhando com esses moleques. Tem empresário que a gente vê que no primeiro problema que o clube dá, porque os clubes também têm problema, quer tirar, quer levar para outro lugar, quer ganhar R$10 a mais e tal, e eu acho que não é por aí o caminho. E a família do Vinícius, junto com o pessoal do Flamengo, o Noval, o Brasil, começou com a Patrícia Murim, que foi na gestão que lá chegou, depois a gestão do Bandeira de Melo, que, sempre tiveram muito tato para lidar com essas situações, a gente sabendo que a gente tinha uma joia ali nas nossas mãos, e todo mundo. Foi um processo construído por muitas mãos, muitos treinadores, colegas meus que trabalharam, e ele chegou do jeito que chegou. Qual foi a maior dificuldade ali antes de você chegar no Vasco no Flamengo, na reta final ali? Qual foi a reta final foi... A gente estava até conversando isso com um amigo agora, com o Rafa, vindo para cá. Foi a eliminação da Libertadores, né? A gente tinha sido campeão carioca invicto, e a gente conseguiu 3 vitórias em casa, né, na Libertadores. E aí, com 9 pontos hoje, tem gente classificando com 7, mas com 9 pontos dali a gente estava embolado com o Atlético Paranaense e São Lourenço. A gente acabou sendo derrotado na Argentina por 2-1, tomamos um gol no final, ficamos de fora. E ali foi começou... aquele gol do Carlos Alberto? Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Pô, ele falava disso, jornalista. Exato. Puta merda, o cara ali falava, eu eliminei o Flamengo. Eu falei, sai, cara. Tu tava no Atlético. Exato. Não, pior que ele faz aquele gol e logo depois ele sai do Atlético. Ele sai, né? Acho que foi o último ato dele mesmo lá. Ele falou disso aqui também. Exatamente, foi um gol. Outro dia eu encontrei ele e falou de novo pra mim. Mas enfim, ali depois ele sai... Você trabalhou com ele não, né? Não. Só contra mesmo? Contra. E ele veio de sacanear? Não, uma vez ele veio falar comigo, ele me deu o Flamengo. Eu falei, tá bom. Fazer o quê? É fato, né? Essa é uma pergunta que eu sei a resposta. É a última pergunta. Eu sei a resposta. Mas eu já te vi em outra... Acho que foi dos meninos lá, no Betão e no Cantarelli. Porque
para quem não é do futebol, ou para quem não é criado no futebol, é muito difícil entender. Márcio Araújo. Por que o Márcio foi titular no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Flamengo e peça fundamental em todos os clubes que ele passou? Zé Ricardo, explica pro povo, porque o povo não consegue entender, ou não quer, né? Sim. Na verdade, para mim é uma resposta até simples, porque as pessoas de bastidor acabam não sabendo. A gente tinha ali um jogador que cobria muito bem as nossas laterais e tinha cobertura também dos nossos zagueiros quando a gente tinha um zagueiro saindo mais pelo lado. A gente tinha 2 zagueiros que não eram lentos, mas estavam longe de ser velozes, que era o Hever e o Rafael Vaz. Né? Depois veio o Donati, mas que também não era veloz. Donati menos ainda. E a gente tinha 2 laterais que eu gostava muito, né? E gosto muito, o Rodinei de um lado, o René do outro, antes era o Jorge, os jogadores que tinham capacidade de chegar à frente. Então eu precisava do Trauco, eu precisava além de ter 2 volantes que se aproximavam e se completavam. Um era o Arão, que eu gostava que ele fizesse aquele homem de chegada, um homem de surpresa. E eu precisava desse primeiro volante que tivesse velocidade para fazer as coberturas, tanto dos laterais como dos zagueiros, caso fossem eles saindo pelo lado do campo. E o Márcio completava isso, né? Além de ter um bote muito certeiro, aproximação, até pelos testes físicos a gente via isso, as aproximações muito rápidas, e ele conseguia completar isso. A gente, até completando a tua pergunta, a torcida ficou muito cobrando a questão do Cuéllar. As pessoas não sabem que o Cuéllar, em determinado momento, estava com problema de adaptação, tinha pedido até para voltar para o Atlético de Medellín. A gente estava tentando ali buscando uma melhora para que ele pudesse sentir mais à vontade. Eu conversei muito com ele, sabia que ele estava buscando uma seleção colombiana. E quando acaba 2016, eu converso com ele, converso com o Márcio, que a gente ia buscar mais tempo, tentar dar mais tempo para ele, mais minutagem para ele. Aí a gente consegue dar essa minutagem e ele começa a entrar novamente em campo, mais feliz, porque estava jogando mais. Ele mesmo, quando acaba 2016, que a gente está na comemoração, ele fala: professor, eu te entendi, que eu fui falar para ele, pô, desculpa, eu queria te dar mais. Eu falei: não, te entendo, ele estava muito bem, o Márcio estava muito bem e tal. Aquelas coisas que o jogador sente realmente quando tem um companheiro ali muito bem. E quando eu fui falar com o Márcio, a mesma coisa. O Márcio é uma pessoa sensacional, dos caráteres mais ímpares que eu conheci no futebol. Ele fala: professor, eu sei, ele precisa jogar também. Então, estava tudo indo bem, eu falei para ele, e ele começa a jogar mais com a gente. As pessoas não sabem, dos últimos 15 jogos que eu fiz no Flamengo, foram 90 jogos que eu fiz pelo Flamengo. Dos últimos 15, 9 o Cuéllar foi titular. Estava havendo uma transição que naturalmente ia acontecer, até porque o Márcio já tinha mais idade e o Cuéllar estava se adaptando ao Rio e crescendo. Mas, enfim, teve essa eliminação lá na Libertadores, e aí na volta do Brasileiro a equipe sentiu um pouquinho, a pressão aumentou e aí a gente acabou estabelecendo ali o fim da nossa passagem pelo Flamengo. Mas é muito simples. Os números do Márcio mostram a importância que ele teve nesses grandes clubes. Eu acho fenomenal. E ele foi muito importante para o Flamengo nessa passagem. Ainda fez um gol na final do Carioca. Exato. Ai, não valeu! saque@cbf.com.br. Show de bola. Pô, agora, Cuéllar, tu joga muito, mano. Joga pra caramba. Mas aqui, tu sai de Medellín, tu falar que você não adaptou o Rio de Janeiro pra cima de Moá, pior. Ele tá lá no Hilal. Ele foi pro Hilal depois? Tá. Tá no... Não, mas pior ainda. A gente manteve contato, ele é um jogador. Por acaso, o empresário dele, o representante dele, era meu amigo. Depois que eu fiquei sabendo, a gente manteve um contato, ele sempre muito respeitoso. Quando ele falava assim: professor, não estou adaptado. Ele falava que não estava adaptado. Não, mas eu acho que não era nem. Barra? Mas eu acho que não era nem ele mesmo. Eu acho que era mais a família, aquela questão. Sim. Aí sim, se nunca saiu do país, como a família sente. Como ele estava jogando pouco ali naquele início, que eu estava no clube, né? E ele. Acho que tudo aquilo ali, né? E também tem a questão de jogar, né? Acho que eu entendo perfeitamente, mas assim, quando a gente encontrou uma maneira mais equilibrada de jogar e que fez o Flamengo chegar a ser terceiro lugar lá no Brasileiro,
perdeu a segunda posição pelo número de vitórias com o Santos lá, a gente manteve, mas ele jogou muitos jogos. Não é fácil, não é fácil. Rio de Janeiro não é fácil. E eu acho que isso também fez ele amadurecer e ser o jogador, se tornar joga um jogador. demais, joga muito, demais. Nossa mãe, joga demais. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.